Ela é professora de economia da UESB, autora do livro Economia Política para Trabalhadores, é coordenadora do grupo de estudos de O Capital na UESB e militante comunista. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Sofia Manzano. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Tudo professora, bem. Já estou aqui com o seu livro, olha. Eu penso que esse livro já virou um clássico, né? Um livro muito importante, tanto pelo tema, sobretudo em relação ao público que ele tem atingido aí durante os anos. Como se deu a concepção de economia política para trabalhadores? É com você. Então, acho que no prefácio da segunda edição, que é esse que você tem, eu contei um pouco, né? Eu sou professora há muito tempo, gosto, adoro dar aula, né? E me deparava com uma certa dificuldade na atualidade de trabalhar as questões que são importantes para a compreensão real da economia a partir dos livros que já estavam publicados, que a gente já tinha disponível, né? Principalmente livros de introdução, que são não só livros que não tratam da economia da forma como eu acredito que ela deve ser tratada, né, que o livro apresenta, né, a economia como um processo de produção e as relações sociais de produção. Na verdade, esses livros assim tradicionais que a gente encontra no mercado, eles falam muito dos modelos econométricos, dos modelos matemáticos, dos modelos abstratos, né, que são trabalhados nos cursos de economia. E aí, também eu tinha muita dificuldade de ficar pegando pedaço aqui, pedaço ali. Então, com o tempo, dando aula, né, para estudantes em São Paulo, na época, né, numa universidade que eu trabalhava, uma universidade privada, em que os estudantes eram todos trabalhadores, né, eu comecei a desenvolver. Eu mesma, né, comecei a desenvolver os textos no início, né, aí pegava trechos de algumas obras importantes, e esse livro foi um trabalho assim conjunto, né, entre a minha ação como professora, né, e a necessidade de ter um material de apoio para que aqueles que estivessem interessados em se aprofundar mais pudesse ter ali no livro um pouco mais de caminhos, né, para seguir na compreensão da economia. Então, ele é um livro assim, que às vezes as pessoas acham, porque eu sou marxista, porque tem muita né, do Marx, e o Marx tem o Capital, que é a grande obra que explica, de fato, como é que a economia capitalista funciona. Muita gente pode imaginar que este livro é uma simplificação do Capital, porque o Capital é muito difícil de ler, né, para quem é iniciante, mas ele não é. Né? Ele não é. Existem várias abordagens desse tipo. O próprio professor Zé Paulo Neto, junto com Marcelo Braz, tem um livro ótimo sobre isso. No tempo do próprio Marx, né, um italiano chamado Carlo Cafiero publicou um livro que o Marx, inclusive, chegou a ler, é um livrinho bem pequenininho, chamado O Capital, uma leitura popular. Mas o objetivo do meu livro é um pouco diferente de um manual de leitura do Capital. É outra história. Né? É mais um livro para que qualquer pessoa, né, no Brasil que saiba ler, que entende minimamente a língua portuguesa, possa pegar a partir desse livro e começar a entender o que realmente é a economia, como que ela funciona e como que ela atinge, como ela afeta a vida de todo mundo. Né? Então, esse acho que foi o objetivo inicial. E começou na minha atividade laborativa, no meu trabalho, né, como professora, e a necessidade de produzir esse livro para auxiliar esse trabalho didático. O início dele foi esse. Depois eu fui acrescentando. Na primeira edição, da primeira edição para a segunda edição, eu acrescentei, acho que praticamente 100 páginas, né, porque fui colocando outras coisas, outros assuntos, fui elaborando melhor
alguns assuntos que eram tratados ainda de forma muito iniciais, né, na primeira edição. Por isso, essa segunda edição, que é esse que você mostrou, ela é uma edição bem diferente, quer dizer, ela tem tudo que tem na primeira, né? Não foi modificada, mas ela tem muito mais coisas do que a primeira edição. Esse foi o meu o objetivo. Eu não queria só reimprimir, né, aquele livro, eu queria acrescentar algumas outras coisas que depois eu posso até falar com com vocês um pouco o que diferencia a primeira edição da segunda edição. Agora, professora, você acha que a leitura do seu livro, de certa forma, vai abrindo horizontes aí para essa leitura, que outro dia o professor Ricardo Antunes até falou que a leitura do Capital é uma leitura para a vida inteira? Eu acho que pode, ele pode ajudar, né? Eu volto a repetir que ele não é uma manobra do Capital. Ele pode ajudar no seguinte sentido. O Marx, quando ele escreveu o Capital, ele escreveu por uma necessidade política, né? Ele precisava, na ação política dele, de enfrentar o capitalismo que estava ali já constituído, entender como é de fato que o capitalismo funciona, quais são as reais leis, né, os mecanismos reais de funcionamento do capitalismo. E aí passou grande parte da vida dele estudando o próprio sistema capitalista e produzindo o Capital. É um livro, né? O Capital é um livro de excelente. Então, ali se condensa, talvez, assim, tudo o que o Marx, que era um gênio, né? O próprio Engels fala muito disso, né? Da genialidade dele. Ali se condensam questões que vão desde a questão metodológica, filosófica, de todo conhecimento histórico, de toda a erudição que ele teve, né? Tá ali no meio dessa obra enorme, né? Que é o Capital. Agora, para a gente aqui, né? Para nós aqui no século XXI, é importante, é fundamental ler o Capital, eu acho, mas a gente primeiro precisa voltar a se conectar com a nossa realidade, porque nós somos cotidianamente tão bombardeados, principalmente no campo da economia, mas não só na economia, com absurdos que a mídia divulga diariamente, que a ideia do que nós fazemos no nosso cotidiano, no nosso senso comum, é absolutamente desconectado do que realmente acontece na economia. Vou te dar um exemplo básico. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, né, para que serve uma empresa? Né, aqui na minha cidade tem uma empresa de sapato. Para que serve essa empresa? A pessoa vai dizer, bom, essa empresa é boa que esteja aqui na cidade, porque ela me dá emprego, né? Então, a empresa serve para dar emprego para as pessoas, e ela é boa porque ela produz sapato e as pessoas precisam usar sapatos. Então, a função da empresa passa a ser gerar emprego e fornecer sapatos, fornecer mercadorias. Enquanto, para a gente entender de fato para que serve uma empresa, a empresa, ela, do ponto de vista do dono da empresa, infelizmente para ele precisa contratar trabalhadores e precisa produzir sapatos, porque o objetivo dele não é esse. Né? O objetivo dele é reproduzir o seu próprio capital, é ampliar o seu capital. Né? Essa é a relação social fundamental que nós temos no nosso cotidiano e que ela está encoberta, ela está escondida, né, da nossa compreensão mais imediata. Então, eu acho que o meu livro ele pode ajudar na medida em que ele começa a apresentar para as pessoas que o leem um primeiro aprofundamento sobre essa realidade que está o tempo todo sendo ideologicamente encoberta para que a gente não perceba os reais mecanismos que estão por trás de todo o funcionamento da economia. Eu posso dar um exemplo bem rapidinho do que aconteceu hoje. Né? Hoje, se você abrir qualquer site de notícia, está escrito lá,
O PIB no terceiro trimestre aumentou 7, não sei quantos por cento. Para qualquer pessoa que saiba minimamente que o PIB significa toda a riqueza que é produzida num país e que o PIB aumentar significa crescimento econômico, significa que estamos voltando, a economia está reavivando, está crescendo. Quando a pessoa vê uma manchete dessa no jornal, ou na televisão, ou lê num site de notícia, pensa, nossa, não tem mais crise, acabou a crise, o PIB subiu 7%. Mas vejam, olha só a armadilha do negócio. A matéria não está mentindo, só que ela está encobrindo coisas que só quem tem um conhecimento mais profundo do funcionamento da economia pode desvendar. Veja, está dizendo o seguinte, o PIB, que é tudo aquilo que se produz no país, aumentou 7% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente pega 3 meses anteriores. Só que nos 3 meses anteriores, a economia, o PIB, caiu 9%. Então, é mais ou menos como se você medisse o crescimento de um bebê e o crescimento de uma criança, de um jovem. Um bebê, ele dobra de tamanho porque ele é pequenininho. Então, rapidamente, ele dobra de tamanho. Mas na medida em que ele está maior, ele não vai mais dobrar de tamanho, senão nós seríamos gigantes. Né? Então, entender o funcionamento da economia, né, ver o que está por trás, facilita para a gente não cair, ou pelo menos começar a compreender melhor o que a imprensa, a economia burguesa, os ensinamentos, né, que se passam, né, na economia tradicional, que se passa para a gente, eles, na verdade, estão encobrindo para que a gente não perceba realmente o que está acontecendo. Então, só para explicar, né, já que eu falei do PIB, senão as pessoas depois vão falar assim, sim, mas ela falou do PIB e não explicou. Vejam, como o PIB caiu muito no segundo trimestre, ele sofreu uma queda brutal, qualquer pequeno aumento já representa estatisticamente uma quantidade bem grande, né, em termos numéricos. Mas isso não quer dizer que a economia superou a crise, muito pelo contrário. Até porque, se você for observar depois mais detidamente, vai ver a agricultura caiu no último trimestre, as exportações caíram. Então, é apenas um momentinho, né, em que, diante de uma queda brutal, assim, estávamos no chão, deitados no chão, agora ficamos de joelho. Isso não significa que a gente se levantou. Pode ser que a gente caia de novo. Muito provavelmente, a minha expectativa, assim, não é expectativa porque eu queira, né? Mas a minha análise é de que a economia brasileira não volta a crescer num período muito curto de tempo. Mas esse é, inicialmente, digamos assim, o objetivo para que as pessoas que leiam, né, quem quiser ler o meu livro, a partir dele vai poder começar a entender melhor o mundo em que a gente está, e aí sim pode tentar, mas com as outras ajudas, né, com outros auxílios, se dedicar à leitura do Capital. É um pouco mais complicado. Né? Primeiro vai ter que entender qual é a metodologia do Marx, que é diferente, né, o método dialético, então a forma como ele apresenta as categorias, né, ele parte de um plano mais abstrato, vai para o concreto. Então aí é uma outra forma de abordar. Quem sabe um dia, né, a gente tem tempo de escrever, aí sim, né, eu não sei se vale a pena também escrever um manual de leitura do Capital, né, mas se pudesse ajudar, né, eu gostaria. Agora, professor, o capítulo 2 do seu livro é fundamental para que a gente possa aí desvelar os fundamentos históricos do modo de produção capitalista. Eu sei que é muita ousadia da minha parte, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa turbulenta formação aí do capitalismo. Então, uma coisa que é importante e que é um dos objetivos desse livro é mostrar que
a forma como nós vivemos, né, a economia que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, ele não foi sempre assim. Quer dizer, a humanidade não viveu no capitalismo desde sempre. Aliás, a humanidade, ela nem trocava, né, não tinha comércio desde sempre. Né? São meias verdades que são contadas, né? Assim como, né, os filósofos do século XIX, né, observando as relações sociais que foram desenvolvidas a partir do capitalismo, chegaram a dizer, né, que todo homem, ser humano, ele é naturalmente egoísta, que o egoísmo é característica intrínseca da humanidade, e a gente sabe que não é. Um objetivo do livro era mostrar que tudo isso que nós vivemos hoje é fruto de um processo histórico. Ele teve um começo. E tudo que tem um começo pode ter um fim, né? E nós esperamos que tenha um fim. Então, no segundo capítulo, desculpa, eu procurei mostrar como é que ocorreu esse começo. Então, vamos lá. O capitalismo, ele não começou no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? O capitalismo, ele não surgiu dos incas, né, peruanos, ele não surgiu das tribos africanas e muito menos do feudalismo ou do antigo sistema de produção chinês. O capitalismo surgiu de relações sociais que foram aparecendo na Inglaterra, lá no início do século XV, XVI, as transformações que vão ocorrendo naquela região do mundo, né, na Europa feudal, mas mais especificamente na Inglaterra, e as transformações que foram acontecendo ali na forma de se produzir e reproduzir a vida, como vai surgindo uma nova classe social, para além das classes sociais que já existiam ali e que estavam estabelecidas há muito tempo durante o feudalismo. Como é que se vai desenvolvendo historicamente, a partir das condições que foram encontradas ali, o que nós vamos chamar de capitalismo. Então, o segundo capítulo, eu procuro mostrar que foram transformações que ocorreram ali a partir das próprias contradições internas daquela sociedade e que, na medida em que a burguesia que surge ali na Inglaterra, ela consegue tomar o poder do Estado com a Revolução, chamada Revolução Gloriosa, que foi 1640, 1680, a partir daquele momento, ela, então, porque quando se tem o poder, né, aí você consegue estabelecer a sua forma de organização da produção e das relações sociais de produção de forma a expandir para outras regiões. Então, o segundo capítulo, ele tem essa função de mostrar como surge o capital ali, como surge a burguesia ali na Inglaterra e quais são as transformações que são operadas, né, naquela região. Tanto que é importante notar, por mais que tenha havido comércio, por exemplo, na Grécia Antiga, no ano 400 antes de Cristo, no ano 1000 antes de Cristo, já existia comércio. Comércio, inclusive, entre povos. Os fenícios são considerados povos comerciantes. No entanto, não existia capital. Não existia relação social capitalista. Muito pelo contrário, na Grécia Antiga, no tempo dos fenícios, no tempo dos egípcios, o que existia era a relação social escravista. Né? E só para você ver como a humanidade sempre acha, né, que o momento em que ela vive, né, as relações sociais que são estabelecidas naquele momento em que ela está vivendo, isso faz parte da natureza humana, portanto, isso é ahistórico ou não histórico, isso é para sempre, né? O próprio Aristóteles, que viveu no ano 300 e pouco antes de Cristo, na sua obra-prima, que é o livro A Política, ele vai dizer que a escravidão é natural, é da natureza humana ser escravo. Tem gente que nasce para ser escravo e tem gente que nasce para ser livre.
E nós sabemos, porque vivemos num mundo em que não é mais possível ter escravos, porque as relações sociais mudaram, que não é da natureza humana ser escravo. Porque, veja, se fosse uma coisa da natureza humana, o que é natureza humana? É da natureza humana ter fome. Porque sem comer, a gente, como ser natural, morre. É da natureza humana precisar dormir. Já está provado que se você privar um indivíduo de sono durante alguns poucos dias, ele enlouquece e ele morre. Né? Então, isso é da natureza humana. Agora, não é da natureza humana a escravidão, porque se fosse da natureza humana, nós estaríamos encontrando hoje na rua pessoas que estariam absolutamente frustradas porque a natureza dela é ser escravo e ela não encontra quem a escravize. Isso existe? Né? O que existe é o contrário. Existem pessoas que são submetidas à escravidão e isso vai ferir a sua natureza, que é a natureza de ser livre. Né? Então, esse ponto que eu acho que é importante mostrar como existe um processo histórico no desenvolvimento humano. E por que isso é importante? Porque, principalmente a partir do final, assim, do início dos anos 90, 1990 e até os anos 2000, as lutas anticapitalistas, elas foram muito massacradas por uma ideologia de que não há saída, que o capitalismo é para sempre, né? Então, o que nós precisamos mostrar? Por um lado, que o capitalismo ele surgiu num determinado momento. Ele tem um processo de desenvolvimento, de desenrolar. E as próprias contradições do capitalismo podem e vão levar à sua substituição por uma outra forma de organização social. Né? Mostrar historicamente isso para os trabalhadores e as trabalhadoras é importante para que a gente saia do imobilismo, do senso comum, de acreditar que o modo de vida como nós temos hoje é eterno. E ele não é. Ele é dinâmico, ele é possível de ser transformado, e quem faz essas transformações são os próprios seres humanos, através da sua luta, através do desenvolvimento de outras relações. São seres humanos que promovem essa luta na história e que foram os seres humanos que criaram o capitalismo e são seres humanos que vão substituir o capitalismo por outro modo de existência. Agora, professora, aproveitando um pouquinho a sua fala, já que a gente está vivendo essa pandemia, né, o avanço de tantas mazelas sociais, uma economia delineada aí pelos interesses do mercado, como fica diante disso o capitalismo contemporâneo? Bom, o capitalismo contemporâneo tem passado por uma crise estrutural de longo prazo, quer dizer, uma crise que não é de hoje, não é porque o PIB caiu, o desemprego aumentou, esses são apenas os sintomas da crise. Essa crise ela é muito mais profunda e, ao mesmo tempo, nós estamos passando também por um outro processo, que é um processo de enfraquecimento das potências hegemônicas dentro do capitalismo, ou, numa linguagem mais marxista, né, das potências imperialistas dentro do capitalismo. Por sinal, eu acabei de entregar um texto hoje, né, sobre essa questão do imperialismo, mostrando como, por mais que os Estados Unidos hoje sejam a potência mundial em termos de domínio sobre os demais países, tanto domínio militar como domínio político e domínio ideológico, ele vem sofrendo economicamente, né, por conta da própria crise que o capitalismo engendra por si próprio, né? Ele próprio cria essa crise. Nós temos hoje, dentro dos Estados Unidos, 50 milhões de pessoas passando fome. Então, como é que você pode ter, na maior potência, no país que produz a maior quantidade, que se apropria, né, da maior quantidade de riqueza, ter
1/6 da sua população passando fome, né? Então, estas contradições todas, né, que estão sendo gestadas, que estão sendo desenvolvidas no interior das principais potências imperialistas, têm feito surgir contrapontos que nós ainda não sabemos direito o que vai ser, como a China, por exemplo. Né? A China é uma incógnita para a gente, né? Tem algumas pessoas que defendem que a China é o socialismo, porque tem um poder estatal que comanda, que planeja, que planifica, e as empresas estatais, etc. No entanto, também tem, por outro lado, né, uma série de pessoas ou estudiosos que vão dizer que a China não tem nada de socialista, que ali é um capitalismo com uma ditadura, pronto, ponto final. Mas eu, pessoalmente, acho que a China ainda é uma incógnita, porque ao mesmo tempo em que ela desenvolve internamente e externamente relações sociais capitalistas, ou seja, ela, seja o Estado chinês ou sejam empresas chinesas, investem o capital, contratam trabalhadores assalariados, produzem mercadorias e tem a extração da mais-valia. Isso eu acho que ninguém pode negar que isso aconteça na China e em todas as partes em que ela atua. No entanto, a China tem desenvolvido, tanto tecnicamente, tecnologicamente, quanto talvez, né, novas formas de integração da sua população numa condição de vida, né, melhor, e aí é desconhecimento meu, porque eles falam chinês e eu mal consigo ler em inglês e francês e algumas coisas assim. Então, fica muito difícil para a gente acessar um site chinês e ter acesso aos dados e coisas desse tipo, porque está em chinês, né? Eu não sei. Mas seria muito interessante saber, por exemplo, como as formas de existência da população chinesa ela se dá e se isso vai se transformar numa outra relação social de produção que não a capitalista. Então, para a gente falar do capitalismo hoje, né, do capitalismo em geral, o capitalismo vive uma crise muito profunda, já é uma crise que vem de algum tempo. A pandemia ela aprofundou essa crise conjunturalmente, quer dizer, ela fez todo mundo ter que parar de trabalhar e todo mundo não pode mais sair, e as pessoas também pararam de consumir, e isso breca o processo normal de desenvolvimento do capital. No entanto, né, as próprias contraofensivas que estão sendo operadas pelo mundo afora pode significar um realento, um ressuscitar do capitalismo. Quais são essas contraofensivas, né, que eu posso dizer aqui para vocês? Em todas as partes dessas potências imperialistas e outros países chamados países desenvolvidos, o que está havendo uma retirada muito grande dos direitos dos trabalhadores, um achatamento das condições de vida dos trabalhadores. E quando isso ocorre, né, todas as vezes, né, que a riqueza produzida ela é menos distribuída para os trabalhadores, ela é mais distribuída para o capital. Então, isso pode significar um suspiro a mais para o capitalismo em termos de recuperação econômica pós-pandemia, evidentemente, porque por isso é que está todo mundo correndo atrás dessa vacina, não é para salvar nenhuma população, nenhuma humanidade. Estão correndo atrás da vacina porque as pessoas precisam voltar para o trabalho. Porque é só através do trabalho que o capitalismo pode voltar a respirar sem os respiradores artificiais, né, em que ele foi colocado. Professora, só tenho que desejar vida longa ao seu trabalho e à sua militância de sempre. Fico muito feliz e muito honrada em tê-la aqui essa noite. Mas antes de terminar, gostaria de saber um pouco sobre as suas leituras de quarentena. Então, bom, as minhas leituras de quarentena, nesse momento, assim, acabei de escrever esse artigo, né? Estava
relendo algumas coisas aqui, ó, por exemplo, esse livrinho do Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, muito bom. Eu também, é que aí eu tenho que levantar para pegar lá fora, ali atrás. Eu reli algumas obras do Engels em comemoração aos 200 anos do nascimento do Engels, que agora dia 28 de novembro, né? Ele nasceu dia 28 de novembro de 1820. Então, eu reli. Eu vou pegar. Pode sair daqui, Pode, né? fica tranquila. Esses dois livros são maravilhosos. Esse aqui, ó, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, é um livro que o Engels escreveu com 24 anos de idade. E é uma belíssima obra de pesquisa e também teórica, né? Apesar ainda dele ser muito jovem, não ter desenvolvido todo o seu potencial teórico, mas é uma belíssima pesquisa sobre a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Muito bom esse livro. Esse outro aqui, ó, O Anti-Düring, também, do Engels, também é muito interessante, porque ele vai. Aí, já no final da vida dele, né? Ele já estava. Não tanto no final, foi 1875, 76 que ele escreveu. Ele morreu em 1895. Então, 20 anos antes dele morrer. Mas ele já estava bem mais maduro, ele já tinha conhecido o Marx, já tinham vivido muito junto, já tinha convivido com o Marx. Então, nesse livro, ele vai contestar as obras do Düring, né, que é um pretenso filósofo, é um filósofo, um professor, né, importante. E nesse livro ele traz assim ensinamentos muito interessantes sobre a questão da dialética, sobre a dialética da natureza, sobre economia também, tem uma parte específica sobre economia, e sobre o socialismo. Né? Então, é um livro muito interessante para ler. E tenho lido muito sobre metodologia, né? Que é a minha área de atuação na universidade. Então, aí não necessariamente autores marxistas, né? Mas estou lendo aqui A Construção da Ciência, de Gerard Fourret. O livro, também não está aqui, mas o livro do Mesaro sobre o poder da ideologia, né? Aí vai falar, mas por que você vai ler? Porque eu estou trabalhando a ideia, né, de fazer uma contestação, estou fazendo uma contestação teórica sobre o pensamento econômico como ideologia. Né? Qual o pensamento econômico? Dos grandes escritores de economia que a gente tem. Se eu mostrasse para vocês aqui a minha estante, eu tenho um monte de livro aqui dos escritores, dos economistas que são cultuados pela mídia, como Piketty, né? Thomas Piketty, tem os livros dele aqui, tem livro do Stiglitz, tem livro de Amartya Sen, tem livro de vários autores aqui, que são os autores, né, digamos, da economia burguesa, da ideologia burguesa, e como eu estou trabalhando, né, nessa tese de mostrar como estes autores, eles não explicam a economia, mas eles trabalham teoricamente na transformação daquilo que eles pretensamente chamam de ciência numa ideologia. Né? Então, o livro do Mesaros é fundamental, né, O Poder da Ideologia, para a gente entender que ideologia não é... Eu vou daí ser um pouco além do que o Marx disse no livro Ideologia Alemã, né, que a ideologia é apenas uma falsidade, né, que é reproduzida, mas a ideologia ela tem também, ela pode ser, inclusive, a ciência pode ser ideologia, né? Ela pode ser usada como uma arma ideológica. Né? Nesse livro, O Poder da Ideologia, o Mesaros debate muito com o Einstein, né? Porque o Einstein escreveu várias cartas, vários textos, né? Falando que tudo que ele pesquisou na vida, né? Todo o avanço científico que ele produziu, gerou a bomba atômica. E era tudo que ele não queria, né? Aí o Mesaros vai mostrando, né, que a ciência, quando ela é apartada, quando ela é
quando ocorre uma divisão social do trabalho, em que o cientista fica só no seu mundinho, pesquisando só uma coisinha, ele não vê o uso ideológico que este seu assunto pode gerar, né, nas mãos do poder político e nas mãos do poder ideológico. Então, são essas as leituras aqui, tem um monte de coisa. Faz tempo que eu não leio literatura, estou morrendo de vontade de voltar. O último livro que eu li de literatura, está ali atrás também, foi Balzac. Maravilha. E eu vou indicar mais uma vez o livro da professora Sofia, Economia Política para Trabalhadores, onde a gente encontra, para quem quiser ler. Olha, se ainda tiver, tem a livraria Lavra Palavra, né? Aí em São Paulo, eles entregam. Eu não sei se eles ainda têm estoque. Eu não tenho mais. Outras livrarias, não sei se tem, essas que fazem, que você pode comprar pela internet. A última notícia que eu tinha é que nessa livraria Lavra Palavra ainda tinha. Então, se vocês quiserem procurar, acho que podem encontrar. Ou então procurem na estante virtual, porque a estante virtual não vende só livro usado, né? Eles vendem também livros novos. Alguém pode ter comprado um estoque e está vendendo. Sim, com certeza. Obrigada, professora. Até mais, até a próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Viu? Foi muito legal. A gente vai ficando por aqui. Na semana que vem eu texto em reverso com a professora Luciana Aliaga sobre Antônio Gramsci. Antes de terminar, nós vamos ler um pouco do Paulo Leminski, que também tem lição de política. A vida é as vacas que você põe no rio para atrair as piranhas enquanto a boiada passa. Beijo para vocês e até semana que vem.